Existem muitos casos, de avistamentos de OVNIs, de seres humanoides e eventos inexplicáveis que acontecem pelo Brasil afora. E é por isso que hoje a gente vai falar de uma famosa estrada misteriosa aqui de Santa Catarina. Você já ouviu falar da rodovia Cornelsen? Pois é, cara, para muita gente é só mais um trecho de estrada que liga Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, até o Paraná. Mas para quem vive por ali, ou já se aventurou naquela região ali à noite, a história é bem diferente. Estamos falando de um dos casos ufológicos mais misteriosos do sul do Brasil. E para não me deixar mentir aqui nessa história, o presidente do grupo de pesquisas ufológicas aqui de Santa Catarina vai confirmar pra gente aqui no vídeo. Por volta de 2010, começamos a receber vários e-mails de testemunhas que diziam avistar luzes estranhas, OVNIs, uma estranha neblina, interferência eletromagnética, causando pane elétrico em veículos, equipamentos eletrônicos. Gente do céu, esse negócio aqui é sério, tá? Misterioso e, por que não dizer, aterrorizante. Está pronto aí para conhecer mais essa história? Então roda a vinheta! Fala, meus queridos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Calote e você está aqui no canal Mundo SC. E o vídeo de hoje é para mostrar um dos casos ufológicos mais misteriosos aqui do sul do Brasil. Um lugar onde luzes aparecem do nada, carros apagam sozinho e aparelhos eletrônicos falham. E não é só, minha gente. Há quem jure já ter visto ali naquela área seres humanoides na beira da estrada. Então a história de hoje é para mostrar todos esses relatos e os mistérios que envolvem aí a rodovia João Cornelsen, em Itapoá, em Santa Catarina. E eu quero aqui agradecer já de antemão o presidente da GPU, do Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina, o senhor Luiz Prestes Júnior, que aceitou tirar algumas dúvidas e atualizar a gente aqui nesse vídeo sobre os casos e os relatos da rodovia Cornelsen. Então fica aí nesse vídeo comigo aí até o final e já aproveita para se inscrever aqui no canal. Aí tu vai ficar por dentro de várias histórias, lendas e curiosidades aqui de Santa Catarina. Todos prontos aí? Então vamos lá! Hoje nós vamos para a praia de Itapoá, localizada ali no extremo norte de Santa Catarina. E é a última cidade litorânea do norte catarinense e faz divisa com Guaratuba, no Paraná. Ela está situada entre duas grandes cidades, a cerca de 80 quilômetros de Joinville e 135 quilômetros de Curitiba. Além disso, está localizado ao lado da ilha de São Chico, em São Francisco do Sul, com acesso pela balsa na Baía da Babitonga. A praia é famosa por suas águas limpas e mornas, sendo um destino tranquilo, com boa estrutura para famílias. Destaca-se também o farol da Ponta do Norte, com belos pôres do sol, a praia de Itapema do Norte, com as suas piscinas naturais, e a Barra do Saí, ideal para surfistas. E o melhor jeito de chegar em Itapoá é por terra mesmo, na rodovia BR-101, através do acesso da cidade de Garuva. E em seguida também há duas opções, pela rodovia SC-412, ou pelo acesso mais antigo, mais misterioso, mais assustador, conhecida como a Estrada João Cornelsen. Agora não tem mais volta, meus amigos, não tem.
Pois chegamos aqui na lendária estrada, que é relatada em vários casos de avistamento de OVNIs, coisas sobrenaturais, como névoas estranhas sobre a estrada, esferas luminosas que surgem e seguem, os carros, panes elétricas nos equipamentos, enfim, muitos relatos que envolvem essa estrada aí. E vamos fazer do jeito que eu gosto, tá? Vamos ver desde o início essa história aí, para tentar entender, se é que existe, um porquê também, mas tentar entender aí como ela tomou essa fama, de estrada misteriosa. A estrada João Cornelsen, em Itapoá, foi batizada com esse nome aí, em homenagem ao João Cornelsen, que foi o cara que doou muitas terras ali, na época, cedendo para estar fazendo essa rodovia. E o início das obras dessa estrada se deu aí em abril de 1969 e foi concluída em 17 de novembro de 1970, com 9,8 quilômetros de extensão, sendo chamada de Estrada do Sol. Claro, nada mais justo, até porque ela ia fazer ligação para uma linda praia, que é Itapoá, e o nome da Estrada de Sol ficou perfeito, Mas ninguém esperava, que essa estrada aí ficaria mais famosa debaixo de noites escuras, onde a única luz seria se fosse da lua cheia. Mas, Calote, por que essa estrada aí é tão famosa? Olha, se você ainda não conhece essa estrada, já já essa pergunta vai ser respondida. Outra pergunta que poderia vir bem agora é: por que essas coisas só acontecem nessa estrada aí? Eu não vou saber te responder isso aí exatamente, tá? Mas existem alguns pontos que podemos colocar aí como possibilidade. E a primeira hipótese, só para começar, foi uma descoberta curiosa durante as pesquisas realizadas ali no local. E acredite se quiser, meus amigos, mas a estrada ela foi construída utilizando material retirado de depósitos construídos por antigas civilizações. Aqueles lá que foram considerados os primeiros brasileiros, nessas terras aqui. Os sambaquis. E você deve saber o que é um sambaqui, não? Sambaqui é um sítio arqueológico formado pelo acúmulo de conchas, restos de animais, comidas, esqueletos e esqueletos humanos, que foi construído aí por povos pré-históricos no litoral do Brasil há milhares de anos. Mas eu não vou me alongar nessa história aqui não, tá? Porque se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para você o vídeo que eu falei aí sobre os sambaquis. Ele tá muito legal e depois desse aqui você pode ir lá e assistir e ficar por dentro, tá bom? Vai lá. Mas sim, aparentemente a estrada passou por cima e utilizaram material de sambaqui num trecho da estrada. Inclusive, essa construção ela foi paralisada devido a essa prática aí, retomando posteriormente com um material diferente. E existe um grande sambaqui que fica próximo ali da rodovia, e isso aumenta as especulações sobre a possibilidade de que espíritos indígenas estivessem envolvidos aí nos eventos misteriosos. Vai saber, gente? Não dá para mexer aí ou desrespeitar, uma cultura que ainda é bem desconhecida, Mas seguimos a história aqui. A segunda hipótese que supostamente contribui com esses eventos aí é que a estrada é bem isolada, com mata densa e pouca iluminação, o que contribui para que o clima de mistério fique no ar, E é só você ver aí nessas imagens aéreas do que eu tô falando, Como essa estrada fica isolada. E em lugares mais tranquilos, longe de tudo, seria melhor para acontecer essas coisas inexplicáveis. Imagina você aí, você está sozinho, dirigindo pela noite, estrada cercada por mata, luz somente do farol do carro ou da lua se tiver, e o silêncio cortado somente pelo ronco do motor. Pensou aí? Esse é o cenário da estrada Cornelsen. Encararia essa viagem aí de madrugada? E se você disse que sim, é porque não viu ainda os relatos, que já já eu vou mostrar aqui para vocês. Apesar da estrada João Cornelsen já passar dos seus 50 anos de existência,
Foi em 2010 que o grupo de pesquisa ufológica começou a ter trabalho com essa estrada aí. Mas o presidente da GPU-SC pode detalhar melhor pra gente aqui. Olá, Luiz! Olá, meu nome é Luiz Prestes Júnior. Eu sou ufólogo que iniciou as pesquisas do caso Cornelsen. Por volta de 2010, começamos a receber vários e-mails de testemunhas que diziam avistar luzes estranhas, OVNIs, uma estranha neblina, interferência eletromagnética, causando pane elétrico em veículos, equipamentos eletrônicos. Em 2011, nós já tínhamos mais de 800 relatos registrados. Veja que interessante, né? Desde 2010 já havia esses relatos aí, mas não era conhecido ainda, né, pela galera. Não se falava tanto, né, sobre essa estrada aqui pelo estado. Luiz, quando esse caso Cornelsen começou a chamar mais atenção aí do povo? O caso, ele passou a ficar mais conhecido em torno de 2014, quando uma revista aqui regional, a Zeropop, ela fez uma reportagem sobre ufologia e apresentou este caso, né, onde nós pudemos apresentar as nossas pesquisas. E que ano que você acredita que o caso Cornelsen ganhou curiosos aí de todo o Brasil? Por volta de 2015, foi publicado na revista UFO um artigo sobre essa estrada e as pesquisas ali realizadas. Então ganhou destaque nacional. Com certeza estampou aí esse caso Cornelsen para o Brasil inteiro. Mas aguarda aí, porque a fama dessa estrada não foi só até aqui. Nas pesquisas sobre a estrada João Cornelsen e os casos que ocorreram nesses anos todos, os fenômenos sempre aconteciam em uma pequena área ali, né? Iniciam na ponte ali sobre o rio Saí-Guaçu, divisa com o estado do Paraná e Santa Catarina, e segue por um trecho aí de 5 km, mais ou menos, do lado catarinense. E com relação a essa área dos acontecimentos, teve alguma atualização? Nós identificamos hoje que o fenômeno não ocorre apenas naquele trecho de 5 quilômetros, mas o fenômeno ocorre em uma área muito maior, que estende da Baía de Guaratuba, no Paraná, até os municípios de Itapoá, São Francisco do Sul, Garuva. Tem uma grande área que faz divisa entre os dois estados e está junto à Serra do Mar. Então você tem montanhas, você tem o mar e essa região com intenso casuística ufológica. Então hoje, nas nossas pesquisas, nós já identificamos que não é um caso isolado na estrada, mas sim um trecho grande que engloba aí 3, 4 municípios, porém os fenômenos não ocorrem em toda a região. Eles se concentram em alguns pontos específicos e um deles é a estrada Cornelsen. As investigações de campo conduzidas aí pela GPU revelam que antes da aparição dos OVNIs ou das luzes estranhas, tem uma neblina, né? uma espécie de neblina misteriosa que envolve a estrada. Durante e após, né, esses fenômenos aí, ocorrem anomalias eletromagnéticas que resultam em panes elétricas nos carros ou em qualquer tipo de equipamento eletrônico, deixando os residentes dali e visitantes da região com o cabelo em pé. Imagina você tendo essa informação da neblina, né? O que acontece? E do nada presencia ela, já sabe que algo não vai dar muito certo, né? O que você faria? Ficaria ali para ver ou ia carcar a mula daquele lugar? Comenta aí, eu quero saber, tá? Luiz, depois da revista regional e da revista UFO, me diz aí onde mais foi comentado sobre a estrada Cornelsen. Por volta de 2017, mais ou menos, o canal History Channel estava produzindo uma série de OVNIs, né, a primeira série brasileira sobre OVNIs, e a equipe veio até aqui em Itapoá para entender o fenômeno, conhecer o que estaria acontecendo. Os fenômenos estranhos chamaram a atenção dos produtores e em 2018 o caso Cornelsen é apresentado na série Declarando com os OVNIs do canal History Channel, e com isso o caso Cornelsen
tomou destaque nacional novamente. E na série De Carona com OVNIs da Discovery Channel, levou o mistério da estrada foi a um público ainda maior, internacionalizando, né, os mistérios da rodovia Cornelsen. As pessoas falam, né, que as luzes, de alguma forma, seguem os carros e os caminhões que apresentavam anomalias ou até se desligava por completo. Já pensou? No meio da escuridão. Então, esse trecho concentrava esses fenômenos. Eram avistados seres não humanos, OVNIs de formato triangular, esferas luminosas que surgiam sobre a estrada e perseguiam veículos, uma estranha neblina, também interferência eletromagnética. Então, durante todos esses anos de pesquisa, o grupo reuniu vários relatos de pessoas que viveram situações estranhas entre Itapoá e Guaratuba. Mas ainda existem relatos recentes sobre isso agora em 2025? Esses eventos continuam a acontecer hoje ainda, né? Hoje, em 2025, a gente ainda recebe relatos de testemunhas que foram perseguidas por essas esferas luminosas, que tiveram seus veículos passando por pane elétrica, e tudo que é eletrônico dentro do veículo também para, né? Também como avistamentos em toda a região, aí num raio em volta da estrada. Então, é um fenômeno bem interessante. Ele acaba assustando muito as testemunhas. A maioria das testemunhas que nos procuram, elas pedem para não serem identificadas por medo de serem expostas, né, a familiares, ao seu trabalho, à sua vida social. Outros não, eles vêm e relatam abertamente. Mas é um evento que até hoje está ativo, as pesquisas estão ativas e há inúmeros relatos de avistamentos. São muitos relatos de avistamento e todas essas coisas que acontecem aí na estrada, né? Mas muitos deles são similares, né? Muita gente viu a mesma coisa. Então eu selecionei alguns relatos aqui mais variados, com importantes trechos, né, de depoimentos reais. Mas antes, só para entender, né? Luiz, quando alguém relata um avistamento de OVNI, por exemplo, sei que você já tem, né, uma expertise sobre imagens, com software, né, para saber se é alguma montagem, alguma coisa do tipo, mas a GPU tem apoio de terceiros? Tem testemunhas que possam contribuir com as análises? Testemunhas de órgãos de segurança, órgãos da aviação, né, que tem total conhecimento sobre a área aeronáutica. E então, dentro de tudo isso, nós descartamos que sejam drones, aviões, helicópteros, balão, né, ou qualquer coisa artificial. A maioria dos eventos é registrada aí durante o período noturno, com maior incidência durante a madrugada. Curiosamente, a maioria ocorre durante a lua nova e início da fase crescente e fim da fase minguante. Embora um evento significativo tenha ocorrido durante a lua cheia também, desafiando as perspectivas. Preso na escuridão. Há alguns anos, passando pelo mesmo trecho da estrada, meu carro simplesmente apagou do nada. Desligou. Detalhe, ele não estava com nenhum problema. Foi tudo normal na viagem toda, desde Curitiba até Garuva. Mas naquele trecho aconteceu isto. O desespero bateu porque era um trecho escuro, sem casas ou comércio por perto. E realmente tive a estranha impressão de estar sendo observada. Eu cheguei a conversar com testemunhas que tiveram seus veículos parados devido à pane elétrica, nada funcionava, e de repente tudo volta a funcionar, eles seguiam viagem. As luzes da estrada Cornelsen. Já tivemos experiências nas proximidades daquele local. Umas 2 vezes, vindo de Itapoá, vimos luzes estranhas e grandes naquela região, onde do nada desapareceram e não piscavam como as luzes de aviões. O céu estava limpo. Quando olhei para o céu, vi uma luz que deslocava muito rápido e não era no sentido reto. Variava de um lugar para outro rapidamente, até que apareceu outra luz e elas se encontraram e rapidamente, cada uma foi para um lado. O ponto vermelho.
Avistamos um ponto vermelho que piscava entre vermelho e branco muito rápido. O objeto ia para frente e para trás, também muito depressa. Ficamos por alguns segundos observando, e logo após surgiu mais um objeto do mesmo tamanho e cor. Ambos ficaram parados por mais alguns segundos, um de frente para o outro, e em seguida foram embora em direções opostas. Aqui, meus amigos, podemos perceber aí que relatos de pessoas diferentes que praticamente viram as mesmas coisas no céu. Mas segue os relatos aí. Perseguido durante a noite. Estava voltando de Guaratuba para Itapoá e logo após passar pela ponte da divisa, na estrada Cornelsen, percebi pelo espelho retrovisor que havia uma luz vindo pela estrada e até pensei que fosse um caminhão. Mas quando a luz chegou mais próxima da traseira do meu veículo, percebi que ela tinha um formato esférico e estava em torno de 1,5 metro do chão. Meu carro começou a falhar, fiquei desesperada na hora e tentei pegar o celular e notei que não havia sinal. E neste momento, percebi que a luz veio para cima do meu carro e depois desapareceu. Luzes sobre a estrada. Ao passar por aquele trecho da estrada, meu carro começou a falhar. Tive que parar no acostamento e vi luzes vindo pela estrada. Mas quando chegaram perto do meu veículo, pude perceber que não era nada que podia descrever. Pareciam bolas de luz sobre a rodovia. Depois logo sumiram e o meu carro voltou ao normal. Perseguido por bola de fogo. Na Barra do Saí avistei um objeto metálico comprido que apareceu no céu do nada e seguiu em direção à garuva. O objeto estava distante de onde eu estava, mas pude perceber que o mesmo estava voando baixo e não era avião, balão ou coisa parecida, mas sim algo desconhecido. E agora, minha gente, esses relatos são, para mim, são os mais aterrorizantes, que daria até para ser cenas de filme de cinema. Só para lembrar, né, que esses relatos aqui são todos verdadeiros, de pessoas que passaram por esses casos aí. Então reforço que nada está sendo inventado por mim ou outro qualquer. Tendo isso em mente, segue os dois relatos aí. Humanoide na beira da estrada. Como sempre faço o trajeto Guaratuba-Itapoá várias vezes. Avistei uma pessoa que aparentava ser um homem logo após a ponte do rio Saí-Guaçu. E este homem parecia estar pedindo ajuda. Mas quando chegamos perto, sentimos que o carro começa a se comportar de forma estranha. E aquele tal ser que acho que era um homem, simplesmente desaparece. Já escutei este mesmo relato de outras pessoas que passam pela região e também avistaram esse ser. O enigma do tempo perdido. Um dos casos mais curiosos é o de motoristas que, ao passar por determinado trecho da estrada, sentia seu carro parar de funcionar sem motivo aparente. Segundo as testemunhas, parecia que o veículo havia ficado parado por apenas 15 minutos. Entretanto, ao verificarem o relógio ou serem alertados por familiares depois, descobriram que tinham passado horas no local. Esse fenômeno é conhecido como tempo perdido e não é incomum em histórias envolvendo OVNIs. É de arrepiar, né, pessoal? A maioria desses relatos aí são de mais de 10 anos. Então, pensem aqui comigo. O sinal de celular era extremamente precário naquela época ali. E isso dificultava qualquer pedido de ajuda. A ausência de comunicação tornava a experiência ainda mais assustadora. De fato, todos esses relatos aí deixam até os mais céticos com o cabelo em pé. Essas histórias aí se repetem, né? E o pessoal mais antigo ali da região já fala disso com um certo respeito. Como se soubesse que ali tem alguma coisa que é melhor nem provocar. O grupo de pesquisa ufológica de Santa Catarina continua pesquisando e registrando cada novo caso, né? Cruzando a informação com relatos do litoral paranaense e catarinense. Mas enquanto a ciência tenta entender, a rodovia Cornelsen continua envolta de mistérios. Um lugar onde a natureza e o desconhecido parecem andar lado a lado. E aí, o que você acha disso aí? Será que é alguma anomalia natural? Um campo magnético fora do comum? Ou será que, mais uma vez,
a gente está olhando para algo muito além da nossa compreensão. Comenta nesse vídeo aqui então, porque eu quero saber muito a tua opinião sobre esses casos aí, tá bom? Então se você curtiu esse vídeo aí, eu peço que você deixe aquele like, porque, cara, não custa nada para você e ajuda tanto o canal. E já aproveita para se inscrever e ficar por dentro aqui de histórias como essa aqui, beleza? Antes de encerrar, mais uma vez quero agradecer aí a participação, Luiz. Muito bom aí ter os seus comentários, né, aqui atualizando o caso do tão famoso, né, como a Estrada Cornelsen. O Luiz aí, ele é super atencioso, já enviei fotos e vídeos, né, de supostos OVNIs que seguidores me mandam nas redes sociais para analisarem, né? E ele sempre me responde ali com sinceridade e seriedade. Mas me diz aí, Luiz, né, como é que o pessoal aí que tem interesse nesses assuntos pode procurar aí as suas pesquisas? Então, quem tiver interesse pode buscar nossas pesquisas nas redes sociais e pode obter mais informações. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Obrigadão aí pela força e pela confiança, tá certo? E, meus amigos, o vídeo de hoje era isso aqui. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo e nos vemos num próximo, hein? Tchau!